Voltando à campanha da fraternidade, acontecimento que é conhecido pela maioria dos brasileiros e brasileiras, teve origem alguns anos antes do início do Concílio Ecumênico Vaticano II, quando um pequeno grupo de padres recém-ordenados, sob a coordenação de Dom Eugênio Salles, reunia-se em Natal cada mês para rezar e refletir sobre a Igreja e a pastoral. Foi na cidade de Nízia Floresta que surgiu o embrião da campanha da fraternidade. Caminhadas a pé, de casa em casa, de rua em rua, de povoado em povoado, assim foi o início, Semanas da Fraternidade. Eram doados ovos, galinhas, hortaliças, frutas e o resultado comercializado numa feira cuja renda tinha como finalidade a compra de colchões, redes, dentre outras coisas, para as famílias pobres espalhadas entre 13 comunidades ligadas ao município. As semanas se transformaram em campanha da fraternidade. Em 1962, aconteceu a primeira, restrita à Diocese de Natal. Foi assumida em nível nacional pela CNBB no ano de 1964. No seu trabalho pastoral, Dom Eugênio sempre exerceu vivamente as palavras do Evangelho. Esteve sempre um passo à frente. Em 1979, Dom Eugênio acolheu em sua residência, no Sumaré, refugiados que protestavam contra regimes de opressão em seus países. Após desocuparem o consulado da Suécia sob a negociação do cardeal, eles lá permaneciam por mais de 3 meses, até que alguns países os acolhessem. Ao partirem, Dom Eugênio os acompanhou um a um até a aeronave que os transportou para fora do país. Entre os anos de 1976 e 1982, estiveram no Brasil, sob a proteção de Dom Eugênio, mais de 4.000 refugiados perseguidos pelas ditaduras. Sua participação foi sempre decisiva e constante. Não se pode falar dessa época sombria sem deixar de citar sua importante colaboração. Após esse período, muito mais Dom Eugênio fez. Exerceu de muitas formas seu compromisso com o Evangelho e com Jesus Cristo. Não é possível agora aqui citar todo seu serviço prestado. Quero encerrar citando 2 artigos escritos por ele. Um deles, ele fala que o cristão deve ser fiel à sua consciência, à luz do Evangelho, principalmente no contexto atual, onde tudo ocorre com muita rapidez. E nos diz, em outro artigo, que é importante termos esperança. Aliar a esperança a uma postura ética frente a fatos estarrecedores que vimos pelos meios de comunicação ou no nosso cotidiano é a melhor maneira de fazermos com que no país haja vida e vida em abundância, conforme nos diz o evangelista João Batista. Essas palavras para nós, que auxiliamos a construir o Brasil, devem nortear o nosso trabalho. A Dom Eugênio, obrigado pela sua dedicação e compromisso. Muita saúde para que possa sempre continuar a nos iluminar em nossa vida e em nosso trabalho. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Concedo a palavra ao senador Antônio Carlos Júnior. Temos a satisfação de ter presente em nossas galerias os alunos do 1º e 2º ano do Concentro de Ensino Médio número 3 do Gama de Brasília. Senhor presidente do Senado Federal, excelentíssimo senhor senador José Sarney, primeiro signatário do requerimento da presente sessão, excelentíssimo senhor senador João Faustino, seu núncio apostólico no Brasil, referentíssimo senhor Dom Lorenzo Baldisseri, arcebispo emérito de Natal, reverendíssimo senhor Dom Heitor de Araújo Salles, representando o arcebispo emérito do Rio de Janeiro, reverendíssimo senhor cardeal Dom Eugênio Salles, arcebispo emérito de Brasília, reverendíssimo senhor cardeal Dom José Freire Falcão, reitor da Unileges, excelentíssimo senhor ministro Carlos Matias. Senhoras e senhores, vou ser breve
pois não pretendo discorrer sobre toda a longa, profícua e exemplar trajetória do arcebispo emérito cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, que hoje tem seus 90 anos de vida festejados pelo Senado Federal, mas uma justa homenagem a um homem que vem trabalhando toda a sua vida a favor dos homens, levando a palavra de Deus e o conforto cristão a todos. Vou procurar fixar-me principalmente em um período específico de sua vida religiosa, o tempo em que Dom Eugênio Salles esteve à frente da Arquidiocese de São Salvador da Bahia como arcebispo primaz do Brasil, até 71, quando foi designado cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Dom Eugênio sempre foi um homem e um religioso à frente do seu tempo. Sua passagem por Salvador, que coincide com um período bastante difícil do regime militar, que então vigorava no país, é um exemplo de sua dedicação à igreja, ao seu rebanho de fiéis, mas também da sua preocupação extremada, embora discreta, com todos os brasileiros, sem distinção de crédito. Foi nesta realidade, à frente da mais antiga arquidiocese do Brasil, que Dom Eugênio pôde demonstrar todo o seu espírito dinâmico, empreendedor e profundamente ligado aos desígnios da Igreja. Dom Eugênio ajudou a criar as comunidades eclesiais de base, que passaram a reunir religiosos e não religiosos em ações que aproximavam mais ainda a Igreja Católica dos problemas cotidianos e endêmicos dos segmentos mais desassistidos da sociedade brasileira. Dom Eugênio foi um dos bispos brasileiros pioneiros da implantação do diaconato permanente, ministério clerical que é concedido a homens casados, mais uma demonstração de que o cardeal sempre esteve sintonizado com os novos tempos. Dom Eugênio era, naquele tempo, um homem extremamente ativo e atento aos acontecimentos, como é ainda hoje, aos 90 anos, quando segue trabalhando incansavelmente. Dom Eugênio sempre teve a sabedoria de fortalecer a igreja, levar a palavra de Deus a todos os homens, mas também cuidar dos problemas terrenos da sua gente, envolver-se pessoalmente em questões espinhosas na defesa dos direitos do cidadão. Conseguiu fazer isso sem jamais aceitar que a igreja se engajasse politicamente, especialmente por intermédio das comunidades eclesiais de base que ele ajudara a criar. Nos momentos mais difíceis do regime militar, foi abrigo por suas palavras e por sua ação a refugiados e perseguidos políticos, não apenas do Brasil, mas de outros países latino-americanos. Para socorrê-los, o cardeal não mediu esforços. Com sua voz, ele enfrentou momentos de extrema tensão, como no famoso episódio do telefonema para o general Silvio Frota. Dom Eugênio teria dito que, se chegasse a ele, general Frota, a informação de que refugiados políticos estariam sendo abrigados no Palácio São Joaquim, sede da Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, que ele, Dom Eugênio, é quem os estaria protegendo. Que o general soubesse que era verdade o que lhe informavam. Disse que as palavras do cardeal teriam sido, abre aspas, general, saiba que é verdade, eu sou o responsável, ponto final, fecha aspas.